Split Payment é um mecanismo de arrecadação que está previsto na reforma tributária e que pode ser implementada pelo governo. Mas você sabe o que é isso? Quais os impactos de aumento ou diminuição de arrecadação que esse sistema pode trazer para o contribuinte e também para o governo? Então, se você quer saber tudo sobre esse assunto, você deve ficar nesse vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Elcio Guiotto, atuo com consultoria tributária há mais de 22 anos atendendo pessoas físicas e jurídicas. Tenho aí uma grande atuação no mercado tributário do agronegócio e também uma especialização em atuação com operações de pessoas físicas no exterior. Trabalho no tributário há bastante tempo, atuei por 11 anos na KPMG e estou há 22 anos no mercado, atuando de maneira sempre efetiva na consultoria tributária. Com a reforma tributária, nós vamos ter várias oportunidades novas dentro da consultoria tributária e também para as empresas de contabilidade e os escritórios de advocacia, pois nós teremos aí grandes mudanças significativas que eu já comentei em vários vídeos aqui no meu canal. O vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o novo mecanismo previsto na reforma tributária para arrecadação, que é o split de pagamentos. O que é esse mecanismo? O mecanismo é muito simples. Ele vai trazer aí, caso seja implementado, algumas necessidades e também algumas particularidades em relação ao aumento e possíveis diminuições de carga tributária para o governo, quando a gente fala de arrecadação, porque ele não implica em ajustes na apuração, ele simplesmente é uma forma de pagamento, mas ele pode trazer impactos significativos para o governo e também para as empresas, principalmente quando a gente começa a avaliar a questão de fluxo de caixa. Então, como funciona o sistema? O sistema é muito simples, ele acontece de uma forma que, na data do pagamento, no efetivo pagamento da prestação de serviço ou da compra da mercadoria, aqueles impostos que estão embutidos naquela operação, aqueles impostos, aqueles tributos, eles passam a ser arrecadados de maneira direta para os cofres públicos. Então vamos imaginar que você tem uma operação em que você pagou uma mercadoria R$ 120, só que R$ 20 dessa mercadoria ou desse serviço são tributos. Esses R$ 20 ele não vai para o fornecedor ou para o prestador de serviço como acontece hoje. Ele vai direto para o governo, então essa parte automaticamente já vai ser destinada para os cofres públicos. E aqui a gente começa a ter algumas questões de particularidades em relação a esse sistema. Primeiro que as empresas tendem a ter aí um aumento ou uma necessidade de melhorar a questão tecnológica. Então, tudo vai depender aí de como vai vir ou se vier essa implementação, mas a tendência é que as empresas vão precisar se adaptar para essa forma de realização de transações financeiras, para que o governo já tenha o tributo arrecadado de maneira automática. Alguns pontos que eu gostaria de comentar aqui são relacionados aos efeitos de possíveis aumentos ou diminuições de arrecadação. Então, o primeiro ponto é a tendência que diminua a evasão fiscal. Por que isso? Porque nós não vamos ter mais aqueles pagamentos de tributos que a gente acaba fazendo, ou que as empresas acabam fazendo, que estão ali embutidos no preço e depois esses valores não são repassados ao governo. Então, a tendência é que, com esse split de pagamento, isso não ocorra mais. Não vai ter mais como o empresário receber esse dinheiro, não declarar eventualmente aqueles débitos tributários, não recolher os débitos tributários e depois lá na frente sai um parcelamento, sai alguma forma de transação tributária, como nós temos nos dias de hoje, e aí ele regulariza todos aqueles débitos que ficarem abertos, mas lá atrás ele acabou trabalhando com dinheiro e aquele valor do tributo acabou ficando dentro do fluxo de caixa. Então nós vamos ter aí uma grande diminuição de evasão fiscal com o split de pagamentos. Um segundo ponto que a gente tende a ter é a maior conformidade fiscal, ou seja, nós vamos ter aí de maneira automatizada as apurações e recolhimentos dos tributos. Então a tendência é que o governo deixe as obrigações acessórias de forma mais automatizada possível, de maneira que a gente tenha aí uma diminuição desses impactos em função dessa possibilidade de ter a arrecadação de maneira automatizada direto para os cofres públicos. Então nós vamos ter aí provavelmente um impacto relacionado a esse assunto. E por fim, nós teremos aí possivelmente uma eficiência no monitoramento das arrecadações. Por quê? Porque vai ser muito difícil as operações que sejam feitas através de transações financeiras não ter o pagamento do tributo de maneira automatizada.
Então a tendência é que, exceto os casos que são pagos ali em espécie, que também hoje a gente ainda tem, mas não com tanta frequência como tinha no passado, até porque hoje a gente tem várias travas e várias obrigações acessórias que estão atreladas aí a pagamentos em dinheiro. Nós temos obrigações de entrega de algumas obrigações acessórias. Quando recebo, por exemplo, vou comprar um carro e uma parte eu vou pagar em espécie. No passado isso acontecia muito. Eu ia lá, comprava um carro de 100 mil reais, pagava os 100 mil reais em dinheiro. Hoje isso já não é mais possível. É possível, porém, na hora que você vai sacar esse dinheiro, você precisa preencher alguns documentos. Na hora que você for pagar em espécie, a empresa que está te vendendo também precisa entregar uma obrigação acessória, alegando esse recebimento em dinheiro. Então hoje a gente tem algumas travas relacionadas a isso. Então, provavelmente, nós vamos ter aí uma grande eficiência na arrecadação quando a gente pensa no split de pagamentos, porque não vai ter como, o tributo já vai ser direcionado diretamente aos cofres públicos. Porém, em contrapartida, quando a gente pensa nessa forma de tributação, nessa forma de arrecadação, a gente pode ter também uma diminuição e um impacto significativo para as empresas relacionadas a esse repasse automático. Porque vamos pensar na prática hoje. Hoje nós temos, por exemplo, uma apuração de PIS/COFINS feita no mês de janeiro, o tributo pago em fevereiro. Então vamos imaginar que uma operação que você fez ali dia 10 de janeiro, você já recebeu o PIS/COFINS que estava embutido dentro da formação do preço daquela mercadoria, daquele serviço. Isso já entrou no seu caixa, mas o tributo vai ser recolhido lá no dia 25 do mês seguinte. Então, as empresas têm um lapso de tempo onde elas trabalham com esse fluxo de caixa dos tributos que estão embutidos ali dentro dos preços, dentro da formação do preço. Com o split de pagamento, isso acaba. Então, as empresas que têm margens apertadas, fluxo de caixas apertados, terão que rever toda a sistemática de formação de custo e até relacionado às questões financeiras. Por quê? Porque hoje quem está acostumado a trabalhar com esse fluxo não vai mais conseguir trabalhar dessa forma, porque na medida que for recebido os valores das prestações de serviço ou das mercadorias vendidas, automaticamente aquela parte do tributo nem entra mais no caixa da empresa. Nós vamos ter também um impacto significativo para aquelas empresas que deixam de recolher os tributos, como eu já mencionei anteriormente, para que depois fiquem aguardando aí, 2, 3 anos depois, a vinda de um parcelamento, a vinda de uma possibilidade de regularização sem multas, sem juros, com diminuições de juros, de multas, enfim, com possibilidades de parcelar esses tributos em 10, 20 anos, em 140 meses. Então isso também tende a diminuir muito. Por quê? Porque não vai mais poder ter essa possibilidade de não recolher o tributo. O recolhimento do tributo já vai ser na fonte, e aí essas empresas que eventualmente usam os tributos para se financiar, então isso acontece muito hoje no Brasil, muitas empresas se financiam através dos tributos e depois lá na frente acaba fazendo uma autorregularização, isso tende a diminuir ou até acabar. Por quê? Porque não vai ter mais essa possibilidade de receber, trabalhar com dinheiro, não pagar os tributos e lá na frente ajustar isso através de um parcelamento. Então, nós temos aí vários impactos, tanto positivos quanto negativos, com essa possibilidade de ter o split de pagamentos, que é uma forma de automatização da arrecadação. E por fim, pessoal, as empresas tendem a ter aí um custo de adaptação, custo com TI, para tentar colocar e implementar essa forma de pagamento, caso ela seja implementada aí pelo governo. E aí, com certeza, as empresas precisarão se adaptar para essa nova forma de arrecadação, essa nova forma de contribuição com os seus tributos devidos. Tem muita coisa ainda para vir, nós estamos aguardando as leis complementares, mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês, esse é um assunto que poucas pessoas comentam, mas esse é um assunto que pode trazer grandes impactos, tanto de arrecadação quanto de impactos financeiros para as empresas. Então, é até uma forma das empresas reavaliarem já de imediato como estão essas questões relacionadas a eventuais financiamentos através de tributos. Então, empresas que fazem isso de maneira rotineira, de não pagar os tributos para depois esperar um parcelamento, já se adaptarem, já ajustarem aí as composições de preço e custo, porque a tendência é que, se isso for implementado, essas facilidades empresariais que muitas pessoas utilizam vão cair por terra. E aí, para você ter uma continuidade do seu negócio ou para o seu cliente ter uma continuidade do negócio, ele vai precisar se adaptar a essa nova sistemática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço, por favor, que vocês compartilhem e curtam esse vídeo. E o melhor, que vocês se inscrevam no canal, porque a gente precisa que quanto mais inscritos nós tivermos, quanto mais visualizações nós tivermos, o YouTube entende que o nosso canal é um canal relevante, que traz realmente informação de qualidade. E aí, essa entrega é feita para mais pessoas. Então, pessoal,
Espero realmente que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, fiquem à vontade, deixe aqui nos comentários que eu respondo todos vocês na medida do possível e sugestões de novos vídeos são sempre bem-vindas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.